Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Léo Paixão e hoje eu quero te ensinar a diferença entre reincidência e maus antecedentes e a aplicação prática dessa história aqui. Mas antes, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilha aí se isso aqui fizer sentido para você. Para você entender primeiro o que é reincidência, você tem que se ligar ao seguinte detalhe. Precisa haver um novo crime. Só que esse novo crime tem um momento certo para que seja considerado reincidência. Vem cá, ó. Vamos imaginar que o cara praticou o crime 1 aqui, ó. Obviamente, ele é primário. Mas aí, houve o recurso, houve tudo e houve o trânsito em julgado. Ou seja, não há mais possibilidade de recurso. Pois bem, depois do trânsito em julgado, ele veio e praticou aqui, ó, um crime 2 ou um crime 3, não importa. Para todos os fins, esses crimes aqui, ele será considerado reincidente. É óbvio que, se durante o recurso ele já foi condenado, mas não transitou em julgado, ele aqui ainda é primário. Só que tem um detalhe. Essa reincidência, ou os efeitos, as consequências da reincidência, é temporária. É apenas um prazo de 5 anos. Eu vou te dar um exemplo. O cara foi condenado a 10 anos. Cumpriu os 10 anos. 5 anos para ainda ser considerado reincidente. Depois desses 5 anos aqui, ó, ele volta ao status de primário. Só que aí havia um problema. O STF falava que depois que ele voltava a ser primário, ele também não podia ser considerado maus antecedentes. Que uma das turmas do STF falava que seria pena perpétua. E aí o STF mudou o entendimento esta semana para dizer o seguinte: embora se encerre os efeitos da reincidência, ele volta a ser primário, ele será considerado o quê, por favor? Com maus antecedentes. E aí passou então a entender, ou o STF agora pacificou, o entendimento de que maus antecedentes, portanto, têm um caráter perpétuo. Tudo bem? Professor, mas na prática, como é que a gente resolve isso? O cidadão, quando ele é condenado e ele é reincidente, a consequência prática é que ele vai receber uma agravante. Agravante tem um peso de 1/6 da pena base. Isso aqui é lá na segunda fase da dosimetria da pena. Mas se o cidadão já voltou a ser primário, mas ele terá maus antecedentes, a consequência prática disso aqui é lá na primeira fase da dosimetria da pena. Ou seja, vamos imaginar que o crime que ele praticou seja uma pena entre 6 e 15 anos. Sei lá, um exemplo, tá? Significa dizer que se ele tem maus antecedentes, o juiz se afasta dessa pena mínima, tudo bem? Agora, uma última sacada e muito importante, principalmente para você que vai fazer o exame de ordem. O juiz, ele não pode aplicar reincidência e maus antecedentes na mesma sentença, ou um ou outro, porque senão pode ser considerado uma violação ao princípio do non bis idem, e isso já caiu algumas vezes no exame de ordem. Então, ó, anote essa informação, anote a jurisprudência atual do STF, porque isso pode ser cobrado na sua prova. Até a próxima dica, galerinha!